Um outro encontro tete a tete, não é, Roberto, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para falar de um assunto interessante, um problema que vem sendo tratado pelo poder público, ou vem sendo, ou há uma tentativa de lidar com esse assunto, tanto lá, ou tanto aqui quanto aí. São os trabalhadores que dirigem automóvel por aplicativo, especialmente pelo Uber. O que é que une Lula e Biden na discussão sobre o Uber, meu caro Roberto? Boa tarde para você aí. Abriu o microfone. O que é? Ele tá no mudo. Ah, você tá no mudo, Roberto. Tá no mudo. Se você puder abrir o microfone aí. Vamos ver agora se vai abrir. Eu já sou marcado no Flow News por sempre ficar no mudo. Sempre eu começo falando no mudo. Boa tarde, Juliana, Magno, boa tarde, Rafael. Bom, esse é um tema, assim, de verdade eu ainda estou mastigando muito desse tema, principalmente de uma análise política, né? O que vai acontecer, que eles divulgaram, é que na próxima quarta-feira eles vão anunciar uma carta que eles estão chamando de coalizão global do trabalho, ou seja, eles querem defender a liberdade sindical e garantir o trabalhador por aplicativo. A gente está vendo aí no Brasil, a Uber recebeu aquela multa de 1 bilhão, enfim, aí ficam discussões de diversas visões diferentes, né? Mas o que tem algumas coisas que chamam a atenção, né? A gente está vendo na história recente 2 países distintos trabalhando num tema em comum, num tema tão complicado, ou vou chamar de complexo, como é as leis trabalhistas. Ainda mais se tratando de Estados Unidos, que não tem a CLT como tem no Brasil, né? E o Brasil que tem um regime tão rígido, mas muito importante para o trabalhador. Então, está todo mundo nessa expectativa para entender como que vai ser, né, o que eles estão chamando de coalizão global do trabalho, né? Então, mas é assim, analisando politicamente, quando eu comecei falando que eu ainda estou digerindo um pouco, é tentando entender, porque se vocês pegarem a história recente do nosso atual presidente, né, por mais que os Estados Unidos reconheceu a vitória dele quando ele ganhou nas urnas, isso foi algo importante, obviamente, para o Lula, mas o Lula não começou bem com os Estados Unidos, né? Ele, na primeira vez que veio aos Estados Unidos, na nova posse, ele não foi bem recebido. Depois, os Estados Unidos faz um aporte que eles chamaram de ridículo, né? Um aporte ridículo no projeto da Amazônia. E agora a gente vê os 2 presidentes trabalhando juntos, né? Depois, inclusive, de a gente ver o Lula falando sobre a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos ficando bravo com o Brasil. Agora eles aparecem juntos numa cena falando do trabalhador. Então, é no mínimo interessante e a gente observar politicamente o que está acontecendo para os 2 presidentes agora fazerem juras de amor um ao outro em relação a esse programa. Não sei a análise de vocês, não sei a análise do pessoal aí da bancada, né? Mas eu acho que tem coisas interessantes politicamente acontecendo por aí. Pois é, queria ouvir então um pouquinho a Juliana. Juliana, é um tema espinhoso, né? O mundo todo está debruçado de um jeito ou de outro sobre de que maneira lidar com esses trabalhadores, né? Por aplicativo, especialmente os do Uber, mas entregador de comida também. A gente estava falando desse assunto aqui semana passada, sexta-feira, se eu não estiver enganado. Roberto até lembrou, né? Semana passada houve uma decisão judicial liminar, portanto pode ser cassada ainda, que obriga a Uber a contratar todos os motoristas como CLT e pagar R$1 bilhão em multa para se enquadrar na legislação trabalhista brasileira. O Roberto lembrou, são leis trabalhistas completamente diferentes, né? Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É um momento em que nós estamos discutindo aqui, aliás, já terminamos de discutir, né, a possibilidade de o sindicato cobrar do trabalhador, né, para ele voltar a se financiar, a existência de algo parecido com o imposto sindical. Se o trabalhador não quiser pagar, ele tem de dizer, eu não quero pagar, não é? Onde é que o Biden e o Lula podem se encontrar nessa intenção de começar a apontar para a solução de um problema que é internacional, né? O mundo não sabe como reagir a isso, né? Sem matar o aplicativo e sem esfolar o trabalhador também, né? Eu tô curiosa para saber essa resposta, porque pensando
pensando na cabeça do Brasil, assim, como que o Lula conseguiria fazer uma coisa dessas passar no Congresso Nacional? Né, já começa... É um governo que vem... tem um ministro super badalado agora na Fazenda, que tem sido o Haddad, que tá indo muito bem. Tem conseguido aprovar as pautas do governo, mas a que custo? E acho que assim, é um governo que, pensando assim no Congresso Nacional, você tem muitos empresários, você tem muitos representantes de empresários, pessoas que se beneficiam muito mais de um Uber sem carteira assinada, sem as regras da CLT. E, assim, promete-se uma resolução conjunta com os Estados Unidos, mas são legislações completamente diferentes, são questões trabalhistas completamente diferentes e situações econômicas muito diferentes também. Você tem uma desigualdade social muito maior no Brasil, apesar de você também ter uma desigualdade social grande nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil você tem essa coisa ainda de ser um país em desenvolvimento. Então, sinceramente, eu fico muito curiosa para saber como que o Lula vai conseguir fazer esse manejo, esse assim, encontro, né? de interesses, Exato. né? Em algum momento... E acho que é uma discussão do mundo inteiro, né? Assim, Fala, Roberto. Eu quero complementar o que a Juliana está falando, que é extremamente interessante. Aliás, só primeiro pautando, para quem não sabe, a lei trabalhista nos Estados Unidos, ela basicamente, vamos falar assim, ela não existe, né? Existe um contrato de trabalho, né? Então, o acordo de trabalho que você faz com o funcionário, ele é o que vale. Obviamente, existem leis macros que protegem, mas não existe igual no Brasil, por exemplo, 30 dias de férias, direito a isso, direito àquilo, ou seja, é muito mais liberal, é o acordo de trabalho entre o patrão e o empregado que regem aquele relacionamento, né? Existe um salário mínimo por estado, por exemplo, para não ter um abuso, mas basicamente a regra ela funciona entre patrão e empregado do jeito que eles acordarem, né, completamente diferente de uma CLT. Né? Então, eu tenho uma tese um pouco diferente. Tudo bem, pode ser uma tese um pouco de bastidores, mas eu sempre penso nisso. Né? O Lula ele é um cara que ele faz uma articulação política como poucos já fizeram. Quem lembra nos 2 primeiros mandatos dele, ele tinha brincado de território e conquistado muitos países. Eu acho que por ele ter começado um relacionamento não tão bom com os Estados Unidos, eu acho que essa é uma pauta muito mais para fazer um approach com o presidente do que algo que pode ser viável. Eu não estou enxergando também aonde existem muitas sinergias dentro desse assunto. E aí, Magno, de fato a relação com os Estados Unidos começou um pouquinho mais fria do que na comparação com a China, com a Rússia, por exemplo, né? Começou fria por escolha do próprio Lula, né? Sim. Ele quis se aproximar da China, quis de uma forma absolutamente desastrosa se aproximar da Rússia, por exemplo, né? Evitando dizer quem estava certo ou estava errado na invasão da Ucrânia pela Rússia, como se a democracia que ficou parada e a autocracia que invadiu a democracia fossem igualmente culpados. E agora foi condenado não só pelo governo dos Estados Unidos, mas também pelo governo dos principais países europeus pela sua postura em relação à guerra, e agora tenta reconstruir essa ponte com os Estados Unidos depois de ter feito um primeiro ano parcialmente completo ainda, mas um primeiro ano bem anti-americano. Inclusive, recentemente, nesses encontros dos BRICS, muito claramente contribuindo com a expansão da esfera de influência da China, colocando um monte de países novos nos BRICS. Sobre a questão dos aplicativos, não tem nenhum paralelo aos Estados Unidos e o Brasil. O Brasil tem uma situação social, econômica, de legislação trabalhista, de modelo de transporte muito diferente dos Estados Unidos. Eu sou muito cético a respeito de alguma coisa que possa vir daí, por todos esses fatores, e acredito que possa ser aí um jogo de reaproximação entre os dois presidentes. O Biden tem uma eleição já no horizonte, né? Uma campanha de reeleição já no horizonte. Talvez seja uma forma dele se reconectar com os militantes dos sindicatos, com o pessoal mais à esquerda. Biden não é dos democratas aqueles mais conectados às pautas de esquerda, então é uma forma de Biden também se reconectar a esses eleitores, e é uma forma de Lula sinalizar aos seus eleitores ou às pessoas que estão mais engajadas nesse tema aqui no Brasil. Mas não acredito que nada virá
de substância desse encontro de Lula e Biden, pelo menos em relação a esses temas tratados.